Olá, meu nome é Giovanni e hoje apresentarei o Laboratório 8 de DSP. Bem, o objetivo desse laboratório é visualizar e fortalecer os conceitos do filtro FIR. A primeira parte desse laboratório será, será plotar a resposta impulsiva e a resposta em frequência de um filtro com frequência de passagem em 2 kHz e a frequência da amostragem em 5 kHz. Eu vou filtrar esse filtro com ordens de 10, 100 e 1000 e comparar a diferença. A professora disponibilizou esse código aqui, só que eu dei uma boa modificada para poder plotar todos os gráficos para essas ordens aqui. Eu vou apresentar o código agora. No caso, o exercício 1 está pedindo para mim trocar de 10, 100 e 1000. Eu apliquei tudo num vetor e enviei o vetor com as ordens do filtro para a função filtro. Enviei o tipo, que é um passa baixa. Eu deduzi que é um passa baixa quando eu executei esse código aqui. Então eu já nomeei para passa baixa. Porque aqui dentro vai ter um if que vai ter uma comparação para ver se é passa baixa, faz os cálculos de acordo. E então, para executar para visualizar para cada ordem de filtro aqui, eu executo agora o código. Acho que eu não sei se eu vou falar um pouco antes do código. A primeira coisa, eu vou chamar a função filtro, vou enviar o tipo do filtro, o número de ordens, pode ser um array ou um número inteiro, e a frequência de corte. A frequência de corte do primeiro será essa aqui, que foi, que foi disponibilizada no algoritmo, e essa será a frequência de corte. Então, aí eu vou plotar uma figura, e cada figura vai ter 6 gráficos. Cada gráfico será de amostragem do filtro no domínio do tempo e outro no domínio da frequência. E aí eu vou nomear a figura e calcular a resposta do filtro para cada número de ordem. Depois eu ploto a resposta. Aqui eu fiz um código, mas basicamente é que é o resumido disso aqui, porque isso aqui chama a função que eu criei ali em cima. E essa aqui também, que está aqui. No caso, eu só dei uma otimizada, aqui é os retornos do HD, como é feito o cálculo. Como todos têm um denominador comum, eu botei para fora para otimizar. Tipo aqui seria para... Não, mas eu não vou adiantar, vou falar primeiro disso aqui primeiro, senão eu já estou explicando tudo. Então, eu vou executar o código. O primeiro código é o resultado disso aqui. No caso, a primeira resposta em frequência seria para o nível de ordem 10. Aqui pega 10 amostras da sync, né? Então o filtro tem, tem 2 ripples, não sei se é 2 ou 3 ripples, mas tem ripples aqui nas frequências de passagem significativas e uma atenuação não abrupta. E já quando a gente aumenta para 100, no caso multiplicar por 10, a gente tem mais ripples menores e uma banda de passagem, uma banda de transição mais abrupta. E quando a gente multiplica de novo por 10, que seria 1000, ordem 1000, o comportamento do filtro é próximo de um filtro ideal. Eu posso até, acho que dar um zoom aqui para mostrar que ó, o filtro os ripples são bem pequenininhos, então não tem, comparado aqui é muito menor. Uh, na segunda parte desse exercício, tem que alterar o código para obter um filtro passa alto, com frequência de corte em 0.6 π. No caso, eu vou só fechar porque está executando em sequência, né? Então esse aqui seria o filtro passa alta. Eu vou mostrar aqui. Eu peguei de π e menos a frequência de corte. No caso, eu retirei essa parte. E aí resultou no passa alta. Resumido, seria isso.
E aí a explicação das ordens é a mesma para passa baixa. No caso, quanto maior, melhor será a resposta em frequência do filtro. Daí, agora eu vou mostrar passa faixa, né? Que seria pegar a primeira frequência de corte menos a segunda frequência de corte, no caso, menos a primeira, e dividir por π vezes m, que seria n menos o deslocamento, seria só para deslocar isso aqui, no caso. Ah, daí isso aqui, quanto maior o nível do filtro, da ordem, mais próximo seria de um filtro ideal. Passa a faixa, no caso, de 0,2 a 0,5. Então, agora eu vou para o último dessa parte, que seria o rejeito à faixa. Ele faz o mesmo esquema, só que aí tive que fazer uma multiplicação, uma subtração a mais. No caso, eu pego de π e diminuo até a segunda frequência passada. Depois eu diminuo de novo pela primeira frequência passada, que isso aqui seria o array de frequências de corte. E aí eu obtenho essa rejeita faixa aqui. E eu acho que esse aqui seria o exercício 1, da parte 1, no caso. Agora a parte 2 seria executar esse código aqui e determinar qual a ordem do filtro, a frequência de corte e a diferença entre as janelas. Aqui já posso determinar qual é a ordem do filtro só pelo código, no caso seria 40. A frequência de corte seria 0,2 radianos por amostra. E a diferença de janelas eu acho melhor plotar, né? Para mostrar. Essa aqui seria a resposta em frequência para cada tipo de janela, né? A boxcar seria a retangular lá, a Henning e a Blackman. Aqui podemos ver que a boxcar ela tem ripos mais acentuados, só que a atenuação é mais abrupta. No caso, tem uma largura de transição menor em relação aos outros. Esse aqui tem uma maior. No caso, de maior para menor seria a Blackman, a Henning e a boxcar em relação à largura de transição. E basicamente seria isso. A boxcar tem mais ripples na banda de passagem em relação às outras duas. E a boxcar ela tem um ela atenua em menos 20 decibéis mais ou menos. Já a Henning ela atenua em menos 42 mais ou menos. Aqui eu não tenho exato. E a Blackman ela atenua em menos 74, aqui não tem preciso. Mas tem ali no, nos slides. E seria isso os tipos de janela. Daí o exercício pede depois para alterar o número de taps para 400. No caso aqui, todas possuem não possuem muitos ripples e atenuação e uma largura de transição praticamente iguais. Porém, todas ainda mantêm a atenuação nas suas faixas de dB. E seria isso, basicamente.